Boa noite a todos. Muito bom poder sempre estar aqui. Eu sempre digo, é sempre um prazer enorme, uma honra poder fazer um estudo de espiritismo, poder vir aqui falar um pouquinho mais desses conhecimentos, dessa doutrina maravilhosa. Então é sempre muito bom. E eu digo de verdade mesmo, é uma honra poder estar aqui. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho de um dos milagres de Jesus, quando teve a multiplicação dos pães, e esse milagre ele consta em dos quatro evangelhos, Marcos, João, Mateus e Lucas. E eu trouxe aqui dois momentos diferentes, que os evangelhos eles vão contar de certa forma diferente. O primeiro que eu trouxe para nós lermos juntos aqui é exatamente direto da Bíblia, no capítulo 14 do evangelho de Mateus, e isso aqui ocorre um pouco depois, quando Jesus descobre que o João Batista tinha sido decapitado, e ele então resolve se recolher, e assim, para uma solitude, se recolhe, mas a população vai atrás dele. A população, sempre muito ávida de ouvir os ensinamentos, de receber as suas curas, segue ele, e ele chega lá no local. Quando ele vê a multidão inteira seguiu ele, mesmo ele tendo tentado se retirar, e ele tem pena das pessoas, vai lá e começa a efetivar as curas daquelas pessoas necessitadas. Só que aí chega um momento, chegada a tarde, os seus discípulos aproximam dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E aí Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então Jesus está instruindo eles: dá vocês algo para eles comerem. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E era uma multidão enorme. E eles falam assim: não temos aqui 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E Jesus então fala: trazei-mos aqui. Ou seja, trazei-mos aqui, trazei esses peixes e esses pães aqui para mim, nesse momento. E eu coloquei ali em negrito, nós vamos entender porquê depois, mas os pontos que nós vamos focar aqui é justamente 2 desses que eu coloquei ali em negrito no texto. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos então distribuíram aquele pão à multidão. E comeram todo, saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias, 12 cestos com sobras dos pães, e os que comeram foram quase 5.000 homens. Então, isso aqui consta no Evangelho de Mateus, essa passagem exatamente como ela está. E no de Marcos, supõe-se uma outra ocasião, que fala o seguinte: naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar irem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E aí Jesus então faz a pergunta que é o título do nosso estudo hoje, da nossa apresentação: quantos pães tendes? E eles disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos, os pães, diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado as graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos, ou seja, de novo essa questão que até sobrou ali alimento nos cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e despediram-os. Então ele está falando de 5.000, de 4.000, então essas situações do milagre dos pães, que é um dos milagres que me interessa bastante. Eu tenho tive sempre curiosidade desse milagre, e acho interessante talvez a forma que foi feita. O principal que a gente vai ver aqui, e nós vamos estudar hoje, é essa questão do quantos pães tendes. No livro Há 2.000 anos, para quem não quiser ir lá na Bíblia, nos Evangelhos, no livro Há 2.000 anos, a Lívia
também comenta que o Emmanuel está narrando, obviamente, é um livro psicografado pelo Chico Xavier, então quem está narrando ali, o Emmanuel diz o seguinte: a hora ia adiantada e alguns apóstolos do Senhor resolveram trazer alguns pães aos mais necessitados de alimento. E ela vai dizer que 2 grandes cestos de merenda frugal foram trazidos, mas os ouvintes eram demasiados numerosos, ou seja, tinha muita gente lá para algumas cestas, com alguns alimentos ali. Jesus, porém, abençoou-lhes o conteúdo e, como num suave milagre, a escassa provisão foi partida em pequenos pedaços que foram religiosamente distribuídos por centenas de pessoas. E no livro fala que a Lívia recebeu então a sua parte do pão, porque ela estava naquele momento, comeu aquele pão, mas ela sentiu um sabor diferente naquele pão. E ela sentiu como se fosse um remédio apto a lhe curar todos os males da alma e do corpo. Então a gente imagina por um momento como que era aquele pão que as pessoas estavam ali, né? Como que foi feito de fato isso, e a gente passa a pensar a grandiosidade desse espírito que foi Jesus. Jesus, o espírito de primeira classe, primeira ordem, como nós vamos achar na classificação do Evangelho segundo o Espiritismo, já estava aqui antes da Terra ser Terra 4,5 bilhões de anos atrás. Então a gente só imagina, na verdade, a gente tenta imaginar as potencialidades de um espírito como Jesus Cristo, o maior espírito que já passou aqui na Terra. Então a gente consegue também pensar um pouco de todos esses milagres, de todas as curas, de tudo isso que Jesus fez, como que será que deve ter sido, como que deve ter ocorrido na época? Porque, de novo, um espírito dessa magnitude de Jesus fazendo as curas, né? Ressuscitando, andando sobre as águas, multiplicando os pães, e cura paralítico, cura cego, fazendo tudo o que ele fez. E, na verdade, a gente pode até pensar que isso talvez seja ali a pontinha do iceberg de tudo aquilo que esse espírito conseguia fazer. E tendo isso em mente, eu me perguntei, por que ele pediu os pães, então? Será que um espírito desse, que tinha uma envergadura espiritual que a gente não consegue nem imaginar, ele precisaria de fato mesmo que fossem dados alguns pães? Ele, com todo o seu poder espiritual, será que ele não conseguiria aglutinar ali os fluidos, que é, na verdade, a transformação, né, a criação, a transformação daqueles fluidos, a aglutinação daquilo, e ter feito os pães? Mas ele pergunta quantos pães eles têm. E ele pede que eles tragam aqueles pães para ele naquele momento. E eu acho que isso tem uma lição muito, muito fundamental para a gente refletir, e é justamente um dos focos da palestra de hoje. No livro O Pão da Vida, livro da Amélia Rodrigues, psicografado pelo Chico Xavier, capítulo 7, esse é o título, O Pão da Vida, o título desse capítulo, é o livro A Luz do Mundo, perdão. E ela vai dizer o seguinte, olha só: levemente pálido pareceu transfigurar-se Jesus. Tomou os pães e os peixes, partiu-os e repartiu-os ante os olhos atônitos dos mais próximos, e estes se foram repartindo e multiplicando como semente, que fecundada se desdobra em espigas ricas sobre o milagre da terra, fazendo-se toda uma seara. Todos se acercaram alegremente, e cestos são apresentados. Enchem-nos e repartem a messe com o povo que se nutre até o infartamento, e sobra o suficiente para encher mais alcofas com o que resta, excedente, abundoso. Então, a gente vê a Amélia descrevendo um daqueles momentos da multiplicação dos pães, nesse livro Luz do Mundo, capítulo 7, Pão da Vida. E é interessante que ela vai até falar essa parte que pareceu se transfigurar, levemente pálido. Então, assim, ela pinta, a Amélia, muito poética na sua narrativa. Ela pinta toda essa imagem para a gente conseguir, quase como um quadro, enxergar naquele momento como é que as coisas iam passando. E o Kardec, no livro A Gênese, capítulo 15, ele vai falar sobre os milagres de Jesus. E o Kardec, nesse capítulo, ele traz atenção para um outro ponto, uma outra ótica interessante do milagre dos pães, engrandecendo Jesus, falando como essa pessoa, esse ser que passou aqui como o nosso mestre, quão grande era esse espírito, que as suas palavras
possuíam um magnetismo tão poderoso, não só, né, o conteúdo delas, que eram profundas, mas também um magnetismo tão potente que ele falava que é bem possível que as pessoas não sentissem mais fome após ouvirem as palavras de Jesus. E inclusive ele dá o exemplo quando nós estamos às vezes muito engajados numa tarefa, ou estamos com a nossa atenção tomada por algum momento, às vezes a gente esquece de comer e meio que a fome passa. E naquele momento, quando Jesus multiplicou aqueles pães, a multidão seguiu ele por 3 dias, numa das situações. Eram pessoas que estavam ávidas de ouvir o nosso Mestre. Eram pessoas que tinham sede, a fome daquelas palavras. Então elas, justamente por aquela vontade toda de ouvir as palavras do Mestre, de novo, não só o conteúdo, mas também esse magnetismo que Jesus possuía, muito possivelmente poderiam não sentir mais fome. Então ele traz essa ótica da multiplicação dos pães e engrandecendo novamente o Espírito de Jesus e as potencialidades do nosso Mestre, falando justamente essa questão do magnetismo da sua palavra. E vai mais além, ainda fala, se nós pensarmos no sentido talvez mais figurado dos pães distribuídos como sendo as palavras distribuídas do reino de Deus, ele ainda fala quando ele diz para os discípulos, dai-vos vocês de comer, né? Como quem diz assim, vocês estão me ouvindo, vocês também conseguem ter o que eu estou fazendo aqui com as palavras para saciar a fome espiritual dessa gente. Então são pontos interessantes para a gente entender a multiplicação dos pães sobre essa ótica. E um outro ponto que eu achei sensacional, nunca tinha pensado nisso também, quando eu fui ler essa mensagem do Emmanuel, mensagem número 25, tem de calma. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes, todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer da sua preciosa significação e manda que todos se assentem, pede para que haja ordem, se faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. O Emmanuel vai dizer que a grandeza da lição é profunda, mas nesse ponto específico, o Emmanuel está salientando uma coisa que às vezes quando a gente vai ler as passagens na Bíblia, a gente passa quase que batido, que é quando ele recebe ali, né, os pães e os peixes, ele pede para as pessoas se sentarem, para ter um pouco de ordem. Que interessante, né? Se a gente for pensar como que isso é fundamental e às vezes passa despercebido por nós, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, como que é necessário que essa calma, essa harmonia, essa ordem se torne, na verdade, já é um imperativo para que a gente consiga receber as bênçãos que a gente procura, para que a gente consiga atingir o objetivo que a gente almeja. Então, o Emmanuel vai dizer que não conseguem, todavia, que as pessoas falavam nele, suplicavam o socorro, mas não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para as recepções, para a recepção dos recursos celeste. Não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que faça a ordem. Então a gente vê como numa passagem do Milagre dos Pães tem tantas lições ali embutidas ali, né, juntamente com todas essas frases que a gente vai aprendendo desses momentos. E o Emmanuel trouxe esse ponto do tem de calma, a questão da ordem, que eu sinceramente nunca tinha parado para pensar no significado daquilo, na lição profunda que Jesus quis mostrar, porque ele poderia simplesmente ter multiplicado os pães e vamos distribuindo para todo mundo, mas não, vamos manter a calma, vamos tentar criar uma harmonia aqui, sentar, se acalmar. Teve um dos evangelhos que fala que ele dividiu inclusive em grupos, pediu para as pessoas se sentarem em grupos, né? Então, para a gente entender justamente que quando as coisas, às vezes, a crise nos acomete, a gente tenha calma e tenta o melhor que a gente conseguir manter a harmonia para que a gente possa receber os recursos daquilo que nós estamos almejando. Mas a mensagem que me inspirou para fazer essa palestra é essa daqui. Chama Socorro e Concurso, capítulo 9 do Palavras de Vida Eterna. Emmanuel escreve sobre o Milagre dos Pães praticamente em todos os livros da coleção do Fonte Viva. Eu vou trazer alguns aqui do Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, Vinhas de Luz. Eu acho que só o Ceifa não tem.
Então, assim, quem quiser saber um pouco mais, ler um pouco mais de ótica diferente, eu vou trazer aqui, mas tem na biblioteca, já passa, já compra o livrinho lá, já dá uma lida por vocês mesmos. E o Emmanuel, ele vai dizer o seguinte nessa mensagem número 9. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. Primeira vez que eu li isso, eu parei para pensar, nossa, não é verdade? Ele não perguntou quantos pães nós necessitamos. E, de novo, um espírito da grandeza do mestre poderia facilmente fazer ali a aglutinação dos fluidos e criar à vontade. Mas ele fala, quantos pães tendes? Ele não fala quantos vocês precisam. Que lição que será que tem por trás disso? Porque, obviamente, que o mestre, tudo que ele fazia tinha uma lição, às vezes óbvia e às vezes mais subjetiva ali nas entrelinhas. Por que ele pediu quantos pães eles tinham? Se ele sabia que uma multidão olhando de 4, 5 mil pessoas, ele tinha certeza, ainda mais quando teve aqueles 3 dias que eles acompanhavam ele tinha certeza, obviamente, que não tinham trazido pães para 5 mil pessoas durante 3 dias. 15 mil pães, 15 mil bocas para ser alimentadas, se fizer 5 mil por 3 dias. Ele sabia, mas ele ainda assim pergunta, quantos pães tendes? E na outra passagem, quando eles falam para ele, ainda fala, traz aqui. Olha só que interessante, o Emmanuel vai dizer assim, ó. A precaução de Jesus, no sentido de alertar aos discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina, como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. E não porque Jesus não conseguia, mas porque ele queria novamente passar uma lição para as pessoas que lá se encontravam, para os apóstolos e para todos aqueles que receberam o concurso. Não adianta solicitar, o Emmanuel vai dizer, as bênçãos do pão, imobilizando os braços no gelo da preguiça. Como é de todo impróprio rogar aos talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. Contudo, para isso, é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Olha que mensagem linda. Olha que mensagem linda que o Emmanuel nos traz. E como é rica de conteúdo que a gente aplica. Socorro e concurso. A gente precisando fornecer algo para que a gente receba. É muito melhor dar do que receber. Mas tem a necessidade aqui da gente fornecer algo para que a providência divina faça o resto. E mesmo que esse algo, como eu falo ali, pequenino embora, como Emmanuel fala, porque às vezes a gente pode pensar, mas eu não tenho muito a oferecer, ou não é o suficiente. Pequenino embora vai ser fundamental para que as bênçãos sejam derramadas sobre nós. Para que as nossas bênçãos que a gente procura, de fato a gente consiga encontrar. E foi essa mensagem, quando eu li, eu falei, vou fazer uma palestra sobre isso aí. E vai se chamar Quantos Pães Tendes, e não Quantos Pães Necessitamos, porque essa foi a mensagem principal. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec, então, sobre essa questão de que nós temos a oferecer, essa necessidade que nós temos de dar algo para a providência divina fazer o resto, ele vai dizer que o esforço ele atrai a graça divina. Ele fala, os esforços sustentados e perseverantes atraem as bênçãos do Senhor. É um imã que chama a graça progressiva, bênçãos abundantes, para que a gente consiga escalar a montanha no cume do qual está o repouso após o trabalho. Então ele vai falar justamente do esforço sustentado e perseverante, atraindo as bênçãos do Senhor, atraindo as graças. E ele fala que é justamente como um imã. Então ele dá essa coisa para a gente imaginar, esse visual do imã. Como esse esforço e a perseverança sendo imãs, esse imã que vai atrair a bênção e a graça divina.
Mas nós temos que colocar o nosso esforço, nós temos que colocar o nosso suor, nós temos que dar algo, fornecer algo. E ele ainda vai falar sobre a metáfora do campo, nesse mesmo capítulo, quando ele fala que é mais ou menos a necessidade do esforço pessoal para receber as graças divinas, é mais ou menos como o campo, que a gente recebe do nosso Pai um campo. Mas cabe a nós fazer ali o cuidado do campo, fazer ali, arar o campo, preparar para as sementes e tudo mais. Ele dá o exemplo que se nós recebemos do Pai, com P maiúsculo, um campo para que a gente cuide, para plantar as sementes e depois, posteriormente, ter os frutos, se os frutos não saírem porque nós não nos esforçamos, ou não cuidamos da nossa plantação, não é culpa do Pai que nos deu o campo. Se ele fala, inclusive, se cria poço, se aquilo depois vira um pântano, ou que os vermes vêm e corroem tudo e a gente não cuida disso, não é culpa do Pai que nos deu o campo, é culpa do nosso esforço. É aquilo que faltou da gente colocar para que aquelas sementes pudessem desabrochar e crescer e dar os frutos que são referentes àquelas plantas. Então, ele faz uma metáfora, né, com o campo, cuidado com o campo. Ele faz também essa analogia do imã, que nosso esforço e perseverança, os esforços sustentados e perseverantes, eles vão ser como esse imã. E o Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai ter outra mensagem aqui, essa é a mensagem número 89, em Nossa Marcha. Por vezes falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. Ou seja, muitas vezes nós nos endividamos, espiritualmente falando, e nós clamamos pelo quê? Pela misericórdia do Senhor, rogando a compaixão e o socorro, rogando a ajuda do Senhor. E nesse momento a gente para e pensa que quantas vezes nós já não recebemos esse socorro e falhamos em ver que nós já recebemos o socorro. Ou nós falhamos em ver que o socorro já foi dado, que as ferramentas nós já possuímos, mas nós estamos insistindo nos mesmos erros e obtendo os mesmos resultados. Mas aí a gente faz o quê? A gente pede a bênção, a gente pede a graça, a gente pede o resgate, a ajuda divina, rogando a compaixão e o socorro do nosso Pai. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos, e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Escolher outra oportunidade melhor. Que nós nos encontramos invariavelmente na posição justa em que nós fizemos valer para aquele momento. E que, na verdade, a gente muitas vezes pede as coisas, mas a gente não sabe de fato o que a gente precisa. E nessa mensagem ele fala dessa questão do trabalhar pelo bem, sabendo que nós estamos na posição que nós devemos estar para que a gente consiga trabalhar para a nossa própria evolução e a evolução daqueles em volta de nós. Nós nos encontramos nesse local já. Nós já estamos com as condições que a gente se tornou merecedor e que a gente precisa para continuar avançando. O Emmanuel salienta justamente isso aqui. No livro Jesus e a Atualidade, da Joana de Anjos, ela fala um pouquinho também sobre a questão da multiplicação. E uma das perguntas, né, salientadas aqui que Jesus faria para aquele que ele queria curar. Porque, de novo, né, a gente está falando da bênção do pão, do alimento, mas também a bênção da cura, uma coisa muito, diria, recorrente que acontecia na passagem tão curta do Mestre aqui pela Terra, física, né? E as pessoas queriam muito essa cura. Então, é de se traçar um paralelo com relação à bênção do pão, daquilo que as pessoas precisavam, com também a questão das curas. E ela vai dizer que, né, salienta essa questão de que Jesus perguntava: tu crês que eu posso te curar? Ou, que desejas de mim?
Jesus sabia, claro, o que as pessoas dele desejavam e sabia também que podia atender, mas respeitava as leis de causa e efeito, e somente quando o paciente estava disposto a uma crença real, esse querer que tudo transforma, porque a si próprio transforma, é que ele atendia às solicitações. As solicitações do quê? Da cura. Então aqui nós vamos começar a entender de fato também a questão do crer e do querer. O que eu quero, mas eu de fato acredito? E quantas pessoas não passaram no Mestre? Nós temos, né, inúmeros autores que vão nos mencionar isso, de passagens assim, de pessoas que queriam seguir o Mestre e não, por algum motivo ou outro não conseguiam. Por elas próprias, na verdade, não pelo Mestre. Outras que queriam a cura, mas não eram alcançadas, porque Jesus não era, como tem alguns autores que falam, ele não saía distribuindo a cura assim. Ele vinha e falava primeiramente, falava da palavra, falava das pessoas, fazia suas exortações e tudo mais. Tem pessoas que naquele momento já saíam, nem queriam saber mais. E outras que queriam ser curadas, mas não acreditavam de fato naquela pessoa, naquele homem que ali se encontrava, não acreditavam nas palavras dele, mas queriam benefício para elas próprias. E essas pessoas, certamente Jesus obedecendo a lei de causa e efeito, as pessoas não foram curadas. E passaram anônimas, então, que nós nem sabemos. Falando então das curas, tem a questão do paralítico. Eu tirei isso aqui do Primícias do Reino, mas tem vários autores que mencionam essa questão da cura do paralítico. O Kair Bar Schutel, por exemplo, fala que ele tinha 38 anos que ele era paralítico, né? Paraplégico, talvez, hoje em dia. E 38 anos de uma expiação forte e passando por aquelas dificuldades. E quando ele vem para ser curado por Jesus, ele estava numa situação em que as pessoas tinham que auxiliá-lo a descer numa cama tosca ali com uma corda para que ele pudesse se banhar nas águas, porque as águas era que eles achavam que fazia as curas, dependendo, né, da força da água, da maré e tudo mais, era a crença que eles tinham de que iriam ser curados, até hoje, né? E ele então descia ali, ele foi falar com o mestre, foi dizer, poxa, mas uma das coisas que ele comentou foi que as pessoas não têm quem me leve para as águas, não tem quem me leve aqui para me ajudar. E ele foi buscar cura, porque ele tinha ouvido já que esse homem estava curando as pessoas. E no livro Primícias do Reino, a Amélia Rodrigues vai nos falar, esse é o capítulo 7, ela vai nos falar justamente do paralítico. E quando ele chega lá, Jesus fala para ele assim, Natanael ben Elias, creis que eu posso te curar? Sim, creio, o paralítico fala. E aí, alguns segundos depois, peraí, Senhor, como sabes o meu nome? Conheces-me? Olha que interessante essa troca de palavras, né? Ele vem pedir a cura, Jesus fala o nome dele, você crê? Eu creio. Mas peraí, como é que você sabe meu nome? Eu acabei de te conhecer. Eu fico imaginando a cabeça dele naquele momento. E aí Jesus fala para ele, sim, eu te conheço desde sempre. Sou o bom pastor que conhece todas as ovelhas que o Pai me confiou. Olha que lindo. Então, óbvio que Jesus conhecia o Natanael ben Elias, conhecia as dificuldades que ele possuía, conhecia o que ele queria dizer, o que ele estava ali buscando. E respeitando a lei de causa e efeito, foi lá e curou então, ainda falou, toma a sua cama e vá. E ele levantou e foi andando com as pernas e foi embora. E depois a gente vai ver também o que acontece com ele. Eu vou comentar mais à frente também um pouquinho sobre isso, mas a gente vê o principal daqui, de como Jesus, né, com esse poder que ele tinha, conseguia perscrutar as pessoas, a alma das pessoas. Ele sabia de cada um. Ele fala, é o bom pastor que o Pai confiou as ovelhas, é óbvio que ele conhece. Então, se ele concedeu a cura a Natanael ali, era por algum motivo que ele já poderia receber a cura, sim. E, né, a gente fica pensando, por que outros não foram curados? Porque foram muitos que pediram. Talvez por vários motivos, mas naquele momento o paralítico foi curado. No livro Pão Nosso, falando então da questão da fé, a questão da cura, a questão da bênção, no livro Pão Nosso, no capítulo 9, chamado Homens de Fé,
o Emmanuel vai dizer assim, ó, é interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para trabalho de aplicação no esforço diário. Não é só a fé das palavras, não é só o esforço no papel, é um esforço diário. Não é só quando a gente está aqui no Centro Espírita também. Quando a gente está lá fora, nas 23 horas que a gente está lá fora, nas terças-feiras e 24 horas todos os outros dias. É nisso. E ele fala justamente como o mestre destaca aquele que ouve os ensinamentos, mas que o quê? Absorve o conteúdo e pratica. Não só aqueles que vão ouvir e depois vão lá falar com uma eloquência maravilhosa, mas que não aplicam tudo aquilo que pregam. Então, para a gente se atentar justamente a isso. E no pedir e receber, montando aqui esse estudo, eu pensei em algumas perguntas para fazer e cada um pode responder para si mesmo, na sua própria mente. Quantas vezes nós pedimos, rogamos, imploramos, oramos, mas não fornecemos nada em retorno daquilo que a gente pede? Quantas vezes nós estamos pedindo pelo pão, porque estamos com fome, analogia, mas a gente não fornece um pouquinho do nosso pão, que a gente já possui, para receber aquilo? Quantas vezes nós pedimos, nós fornecemos de fato até o pão ali, mas a gente não recebe nada em troca. Ou a gente não recebe aquilo que nós estamos procurando, aquilo que nós estamos almejando através da nossa oração, ou daquela oração, daquele pedido. A gente pede, a gente até fornece, mas a gente não recebe. Quantas vezes nós pedimos, fornecemos algo em retorno, mas quando abençoados, volvemos aos mesmos erros que trouxeram aquelas dificuldades. A gente pede, a gente fornece algo, a gente recebe a bênção, mas a gente volta a cair nos mesmos erros. E muitas vezes também vale lembrar aqui que nós pedimos aquilo que a gente acha que precisa, mas a gente está pedindo o que a gente quer. Porque o que a gente precisa, quem sabe, é Deus. A gente não sabe o que de fato a gente precisa. A gente acha que a gente não precisa, às vezes, de uma dose de dor, de um remédio da dor. Mas a gente precisa. Então fica o questionamento, e até lembrando a questão do paralítico que eu ia comentar, que depois discorre-se que ele é curado e a Amélia vai dizer que ele vai comentar da cura que ele recebeu entre mulheres infelizes e homens embriagados. Então ele imagina como que Jesus queria que ele fosse talvez para um momento diferente, tivesse um rumo diferente, ele volta a os mesmos erros, as mesmas coisas que levaram ele a uma expiação que ele estava passando naquela encarnação. Inclusive depois tem uma conversa em que Jesus chora e Pedro vem falar com ele e tudo mais. Então, para a gente pensar justamente quando que nós pedimos, se nós estamos ofertando algo, e mesmo assim se a gente não recebe, para que a gente não perca aquilo que falou no Caminho, Verdade e Vida, a calma, a harmonia, a ordem. Porque a gente precisa disso. E no Vinha de Luz, na mensagem número 91, Migalha e Multidão, o Emmanuel vai dizer assim, ó: ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes, perante uma multidão inteira. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. Outra mensagem muito bela do Emmanuel.
em que ele vai mostrar justamente como essa multiplicação dos pães, como sendo um símbolo profundo do poder de amor e da fé quando aliados à ação dedicada. Do amor e da fé quando aliados à ação dedicada. Aquela ação de sentar, de ter calma, de oferecer os pães para que eles fossem multiplicados. O Emmanuel salienta justamente isso. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas da boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Sublinhando, então, quão essencial é a gente ter a migalha da boa vontade, a migalha do esforço, e obviamente que ele está falando migalha, para que a gente não se atemorize achando que nós não temos o suficiente. Ah, mas eu só tenho um pouquinho. Tudo bem, é a migalha. É isso mesmo que é o necessário. Pode usar essa migalha, pode doar essa migalha, que com isso, com essa migalha, que ele fala aqui que o pequeno se transforma em grande pelo amparo do Cristo. Olha como Emmanuel nos inspira, então, a refletir sobre a multiplicação dos pães, a refletir sobre como que algo tem que ser fornecido para que aquela graça seja dada. Na mensagem número 133, que tendes, é o nome dessa mensagem. Quando Jesus à frente da multidão faminta, eu falei que o Emmanuel gostava de falar da multiplicação dos pães, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multidão. Da multiplicação, exato. Quantos pães tendes? Justamente de ter uma base, de ter algo para que se possa utilizar. A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Ele vai dizer que muitos ainda esperam um milagre para que lhes sacie a fome e a sede de paz nos corações, mas a voz do Mestre continua ressoando no monte inesquecível. Que tendes? Que tendes a fornecer? Poderá o Cristo, ele continua na mesma mensagem, edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? Poderá ele então edificar se não contar com os alicerces da boa vontade, e de novo, em nós e para nós. Olha que lindo. Muitos esperam, como eu falei, o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que lhes sacie a fome de paz. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir do nosso eu em nosso favor. E ele termina dizendo assim: em qualquer terreno das nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos algumas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Uma semana iluminada a todos nós. Muito obrigado.